Bem-vindas e bem-vindos, já passamos da metade do curso e a importância da agricultura familiar indígena e agroecológica fica cada vez mais clara. Nessa quarta aula, o professor Tião aborda a origem comum da indústria da guerra e dos agrotóxicos. Ele explica como o nome defensivo agrícola foi um nome articulado para mascarar o perigo e apresenta o agricultor como um sujeito. Agrotóxicos e indústria da guerra, uma origem comum. Rachel Carson, uma grande cientista norte-americana, ao receber um diagnóstico de câncer de mama, escreveu uma série de crônicas para o jornal New York Times, em que ela relatava a origem dos tumores cancerígenos ligados aos agrotóxicos, e que, em 1962, virou o livro Primavera Silenciosa. Ao tomar conhecimento desse livro, o presidente John Kennedy solicitou a Jerome Weisner, então presidente do Comitê Consultivo de Ciência, um relatório sobre os temas apontados por Rachel Carson, e ele disse o seguinte: o impacto dos agrotóxicos sobre o planeta é tão ruim ou mais perigoso que as explosões atômicas. Kennedy então foi assassinado em 1963. Em 1964, o Brasil sofreu um golpe cívico-militar. Alguns anos depois, o então presidente do Brasil, Geisel, recebe uma visita de Jimmy Carter, presidente americano, que ofereceu transferir para o Brasil as fábricas de agrotóxicos que estavam sendo vendidas e desmontadas nos Estados Unidos. A ditadura brasileira financiou o veneno e essa situação se repetiu pela América Latina, onde vemos chegarem a ser testados em crianças. Existiram muitos médicos que se colocaram contra os DDTs, mesmo antes do livro da Rachel Carson. Mas o que era mais importante, a saúde das crianças ou o capital de poucas empresas? A propaganda reforça até hoje a ideia de que o agrotóxico é a solução para o mundo. A guerra contra o veneno é desigual, pois as empresas injetam muito dinheiro para apresentar um veneno como algo inofensivo aos humanos. Defensivo agrícola é um nome para mascarar o perigo. Os agrotóxicos intoxicam e matam agricultores na América Latina, na Ásia e na África. As empresas comunicam que poderíamos ter contato com os agrotóxicos sem danos. Entretanto, omitem que um agricultor, quando aplica o acetato, mistura-o com água. E isso aumenta sua letalidade em 100 vezes, porque se transforma em metamidofós. Este é um dos exemplos de como acontecem as mortes no campo. E embora as pessoas do campo morram pelo contato com o agrotóxico, ninguém é punido. A tecnologia é endeusada e o agricultor é responsável por sua vitimização. Os aditivos que a indústria conseguiu colocar nos alimentos os desvitalizam, e isso não é saudável. Sebastião Pinheiro fala em agronecrócios, para se referir a uma agricultura oncológica, ou seja, que causa câncer, que carrega insumos, créditos, serviços, degradação, poluição e devastação. A economia está muito acima das esferas natural e social. O Brasil consome mais de 500 mil toneladas de veneno, e isso sem ter a maior agricultura do mundo. A partir de 1991, a União Europeia adotou uma diretiva comunitária que obriga que todos os agricultores sejam treinados antes de trabalhar com agrotóxico. Tentou-se aqui também que fosse assim. No entanto, só se finge treinar o agricultor no Brasil. Enquanto nos outros países fala-se principalmente sobre como evitar o veneno, aqui se ensina a usar o veneno com o dinheiro público. O agricultor como sujeito. Quem é rico escolhe se quer comer ou não comer comida com veneno. As pessoas pobres não têm essa escolha. Não se trata de democracia, mas sim de fascismo. Os poderes das grandes empresas são tão grandes e tão concentrados que em breve as indústrias alimentares globais cumprirão a ameaça de Hitler, de que os pobres comerão ração, o necessário para realizar o seu trabalho, e só. Precisamos criar uma agricultura sem veneno, que não valoriza o alimento a partir de um padrão estético, mas sim nutricional, que cria tecnologia, que cria biofertilizantes. Treinar o agricultor para que ele saiba sobre o amanhã e o antecipe, para que o agricultor dê valor à vida. As sementes agroecológicas têm identidade camponesa, foram criadas por um grupo de agricultores, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ligado à cooperativa Colmeia. A maior plantação de arroz orgânico no mundo está no Rio Grande do Sul, e começou quando alguém questionou o uso de venenos e colocou os agricultores e suas famílias como sujeitos. As feiras agroecológicas cresceram a partir do Rio Grande do Sul, mas não o suficiente para desbancar a indústria. Como disse Hipócrates, que o seu alimento seja o seu remédio e que seu alimento cure as suas doenças. Se o solo é são, as pessoas são saudáveis. O biopoder camponês é ultrasocial e alimenta a humanidade. Quando se fala em soberania alimentar, o sujeito principal é o agricultor e não a estrutura de poder. Essa é uma luta de todos nós. Nós agora vamos ver alguns elementos bem mais complexos do que vimos até agora. Agora nós vamos começar a falar mais em qualidade do alimento. Uma qualidade que, a partir de 1961, começou a ser questionada diretamente. Não surgia ali o problema.
O problema vinha sendo controlado através das empresas de manufatura de alimentos até aquele momento. Naquele momento, uma grande cientista norte-americana, ao receber um laudo médico de que estava com alguns nódulos carcinogênicos nas mamas, essa cientista percebeu que estava condenada à morte. Em 1960, 61, não existia condições de sobreviver a um câncer nas mamas. Situação bem diferente da nossa atualidade. Ela, então, uma grande bióloga marinha de nome Rachel Carson, começou a escrever no jornal New York Times, num dia da semana, uma crônica onde relatava os problemas no qual, segundo ela teria origem naqueles seus tumores cancerígenos. Rachel Carson escreveu um livro com essa coletânea de obras publicadas no The New York Times. E esse livro é um livro, até hoje, impactante. Se chama Primavera Silenciosa. Em 62 ele é publicado nos Estados Unidos e ele vai andar pelo mundo. O impacto desse livro é tão grande, que vai fazer sossobrar a manufatura de venenos, a manufatura de alimentos, a manufatura de saúde, porque nós não fazemos a relação, mas todas elas três são núcleo de um grupo só, que simultaneamente, a partir de Justus von Liebig, também é o núcleo da indústria da guerra. Então agora nós podemos falar de algo que hoje já é corriqueiro, mas que antigamente era extremamente escondido. A indústria da guerra por trás da indústria da saúde, da indústria da cosmética, da indústria dos agrotóxicos, que é um desvio da guerra, e essa modernização da agricultura para insumos, maquinária, combustível. Isso, então, vai ficar patente. O impacto do livro Primavera Silenciosa é tão grande, que o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, chama o assessor dele, Jerome Weisner, e pergunta a Jerome Weisner, esse livro é uma coisa séria? E Jerome Weisner, que é um funcionário de alta categoria do MIT e é o assessor de tecnologia do presidente dos Estados Unidos, diz: sim, é extremamente séria. Essa senhora é uma das nossas maiores cientistas. E ela está com um problema muito sério e nós temos que tomar uma atitude sobre isso. E o presidente Kennedy dos Estados Unidos diz: eu preciso um relatório para tomar uma decisão presidencial sobre o tema que ela denuncia. Naquela época, os venenos da agricultura eram quase todos eles organoclorados. Organoclorados extraídos diretamente do petróleo, como olefinas, e que eram aplicadas cloro nessa molécula, e essa molécula era predominantemente nos Estados Unidos. Os grupos que eram donos dessas moléculas eram 3, 4 grupos grandes: Julius Hyman, com Piagro Velzicol, Shell e Esso. Jerome Weisner vai fazer esse relatório. Esse relatório vai sair em maio de 1963 e ele vai conter uma frase fantástica, que normalmente não se estuda isso nas universidades. Ele vai dizer: o impacto dos agrotóxicos sobre o planeta é tão ou quanto mais perigoso que o impacto das explosões atômicas. Nós estamos em 1961, 1963, na publicação do relatório, e isso é um impacto extremamente fantástico. Então vocês veem, Kennedy é morto, é assassinado em novembro de 1963, e de lá para cá nós não temos assim no mundo algo para entender não do ponto de vista de Europa. A Europa fabrica o veneno. Nós temos para entender do ponto de vista
da América Latina. Nesse momento no Brasil, 64, começa um regime militar de exceção, com militares no poder, e nós vamos ter, logo depois do primeiro, do segundo presidente militar, uma situação. O ditador, general ditador Geisel, vai receber a visita de um presidente norte-americano, chamado Jimmy Carter, e Jimmy Carter vai oferecer, transferir para o Brasil, uma grande quantidade de fábricas que estão sendo desmontadas nos Estados Unidos para serem montadas aqui. Para o militar é muito bom possuir uma fábrica de agrotóxicos. Por quê? A fábrica de agrotóxicos é a visão civil da mesma coisa que se fabrica quando é para a guerra. É uma arma muito poderosa, uma arma extremamente perigosa. A arma química é chamada de bomba atômica dos pobres, na gíria dos países mais desenvolvidos. Então nós vamos financiar a transferência de fábricas obsoletas norte-americanas de organoclorados e trazer para o Brasil essas fábricas e adotar um modelo de agricultura moderna baseado em esses insumos. É o grande domínio da nossa agricultura. É a grande realidade nossa. Então nós vamos ter que ver essa situação e começar a entender. Percebam nessa imagem, nós falamos em crianças indo à maternal para aprender a plantar. Nessa imagem você vê uma ideologia diabólica. São meninos de uma escola pública do Paraná, recentemente, já no século XXI, comemorando com alegria e festa que a sua professora foi premiada. E a sua professora foi premiada no estado do Paraná e recebeu o primeiro lugar, e o prêmio está abaixo, na imagem de baixo. Ela recebeu um carro 0 quilômetro. E vocês vejam os nomes das empresas que estão ali e a participação do Estado brasileiro nessa premiação. Mas o que os alunos fizeram? Eles fizeram a melhor redação do estado do Paraná sobre o bom uso dos agrotóxicos. Essa é a realidade. Nós temos que começar a entender. Qual é a diferença de educar uma criança para conviver com a produção do alimento, sagrado alimento, e a produção da criança que vai louvar uma arma de guerra disfarçada por um nome chamado defensivo agrícola, que vai envenenar, intoxicar e matar o agricultor. Numa democracia aconteceria isso? Onde há um debate? Por isso é importante ter os elementos para questionar de forma objetiva e direta e dizer. Nessa imagem vocês veem Churchill, um dos maiores heróis, o maior herói britânico, um dos maiores heróis ocidentais. Churchill declarou, em 1924, como deputado do parlamento da Grã-Bretanha, que o uso de armas químicas contra o povo curdo não era isso que estão dizendo, que não era um crime. Então nós vamos ter essa dualidade de comportamento, onde amigos e inimigos, e um veneno sendo usado. Mas o agricultor não é inimigo. O agricultor é o outro, aquele que precisa alimentar a humanidade. E oferecer a ele uma arma dizendo que é um defensivo é a tônica que vai existir na América Latina, África e Ásia. Nós não vamos poder nunca controlar esses venenos. Por isso vocês vão ver nessa imagem um grupo de soldados do Alabama sendo testados com armas químicas. Só que o problema é você ver uma coisa estranha. Casualmente, todos eles são negros. Todos eles são afrodescendentes norte-americanos. São militares. E são documentos oficiais, não é foto de propaganda, de publicidade ou de filmes. São documentos oficiais que foram liberados agora e que deve ser explicado, porque nós devemos pedir. O que é isso? Por que se faz isso? Então, nós vamos ver de onde vem o agrotóxico.
Primeira Guerra Mundial, 1915. Vocês veem aí as garrafas de gás sendo abertas, o vento levando, e o vento leva essas garrafas de gás, e numa tarde, 5, 10, 15 mil soldados britânicos são presos, porque o gás é alemão. Há alguns fatos bastante estranhos, porque um diário de guerra, diário de arena de combate, de um oficial, diz assim, 18 horas e 12 minutos. O vento é favorável e abrimos as garrafas. Aí diz, 18 horas e 20 minutos. O vento está mudando e para a mensagem. Então você imagina qual é o desespero dessa população ao ver isso. O massacre de Nanquim, na China, feito com armas químicas japonesas. Por que a gente não estuda isso? Nós, na verdade, treinamos nas faculdades de agronomia jovens como fanáticos que não conhecem o veneno, não conhecem a química do veneno, não conhecem o metabolismo, não conhecem a decomposição, não conhecem os resíduos, não conhecem nada, mas ele é um fanático. Ele é um fanático que não conhece e atua religiosamente ou ideologicamente com uma tecnologia que desconhece. E quem é a vítima? A vítima, no período de ditadura brasileiro, era chamado de culpado por não saber usar o defensivo agrícola. Mas ele não tinha o treinamento que se tem na União Europeia, onde se falam 4 idiomas e todos têm o secundário de qualidade europeia. Então, a vítima passava a ser o culpado. E a indústria ganhava todos os bens, todos. O veneno era financiado. E aquele agricultor que não queria usar veneno, ele era punido porque não tinha crédito rural. E quando alguém me diz que a ditadura era honesta, eu fico com medo, porque eu vivi isso na minha infância de profissional, no início da minha carreira profissional. Então eu tenho que continuar batendo nessa tecla e dizendo, isso é impossível. Mas aí vocês veem, quem são os grandes criadores dos venenos? O primeiro dele é Fritz Haber, prêmio Nobel. É o homem que inventou a captura do nitrogênio do ar para se transformar em adubo. Mas ele é inventor também do gás mostarda, da Primeira Guerra Mundial. O segundo é o criador da empresa Bayer, Carl Duisberg. O terceiro é um prêmio Nobel também, chama-se Kuhn. E Kuhn, Richard Kuhn, prêmio Nobel, com 38 anos recebeu esse prêmio. Ele é o criador do Soman, um gás nervoso que poderia mudar nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial o destino da guerra. Então nós temos que perceber que esse poder da indústria civil, militar, civil, é gigantesco e faz com que a gente necessite saber muito de veneno. E nós vamos aqui esgotar esse tema. Laranjas, interessante, laranjas. Um dos maiores, ou o maior de todos os chefes da contra-espionagem alemã, o almirante Canaris, ele envenenava laranjas laranjas são espanholas, de um país neutro, ele envenenava no porto, quando embarcavam, para que eles explodissem em Londres e os soldados britânicos não tivessem acesso à vitamina C. 1940, 42, 41, 42, nós vamos ver repetido isso quando um grupo guerrilheiro palestino faz a mesma coisa nas laranjas de Israel. Mas isso é um ato de guerra. E a pergunta, e quando um agricultor inocentemente ou vítima de um processo passa veneno em cima de uma laranja que vai ser comida por um bebê, por uma criança, por uma mulher grávida, por um ancião, como é que nós vamos classificar dentro da tônica anterior? Um dos maiores desastres que nós vimos da Revolução Verde é quando sementes tratadas com mercúrio é um dos elementos minerais mais tóxicos que existe na natureza. Metilmercúrio é extremamente tóxico. Se usava antigamente para tratar sementes, e somente tratar sementes, que eram plantadas. Mas um grupo comprou sementes tratadas com mercúrio e mandou para o Iraque, esse Iraque no Oriente Médio, e eles lá, ao não saber ler o que estava escrito nos sacos, eles fizeram pão com sementes tratadas, semente de trigo tratada com mercúrio.
São quantos os intoxicados? São quantos os mortos? Quantas gerações esse problema continua ainda hoje ocorrendo porque destrói o sistema genético, quebra o sistema genético e as pessoas vão ter na primeira, segunda, terceira geração o problema. E essa é uma realidade. Não sabemos, não queremos saber, é que não se pode falar sobre isso. Quando eu estava na Alemanha estudando, e eu estudava venenos na Alemanha, a coisa que mais me espantava, não só na Alemanha, mas também na Suíça, é que em todo automóvel existia na plaquinha traseira a carinha de um gato, a carinha de um cachorrinho, simpáticos, dizendo: nós somos contra a pesquisa de venenos com animais. Está na imagem. Em 1980, na América Latina, uma empresa suíça chamada Ciba-Geigy utilizou crianças como cobaias, como ratos de laboratório, testar um produto que era e é considerado altissimamente carcinogênico, chamado clordimeforme, um acaricida. E já estava comprovado isso desde 1970, 10 anos antes. E era fácil. Agarrava uma criança num país centro-americano ou sul-americano, dava para ele um iogurte e dizia assim: toma esse. Quer tomar outro? Daqui meia hora vai fazer xixi naquele copinho ali que tem direito a tomar outro. E a criança então, porque eles sabiam qual é que deveria ser o metabólito que saía na urina para poder fazer seus estudos. Eu vi isso na televisão alemã e vi o debate entre o diretor da Ciba-Geigy, na Suíça, conversando com uma menina, uma jovem, uma ativista da Berner Erklärung, Declaração de Berna, uma ONG suíça, que acusava ele veementemente, quase partindo para uma agressão física, e ele simplesmente dizia: isso não existiu, isso é invenção. E ela, quando puxou os documentos timbrados e assinados da pesquisa feita com crianças na América Latina, ele olhou e o repórter perguntou a ele: e agora, o senhor vai dizer o quê? E ele olhou para a câmera e para o repórter e disse assim: a partir de agora nós não usamos mais papéis timbrados. Então você está num outro país para se aperfeiçoar e ver esse tipo de relação, você se sente envergonhado por uma questão ética, por uma questão de moral, por uma questão de respeito. Mas por que não se ensina isso nas escolas, nas faculdades, às donas de casa, aos agricultores? Porque há um negócio de 600 bilhões de dólares para 4 ou 5 empresas, e esses 600 bilhões de dólares se duplica por 60 a 100 vezes com o segmento militar. Quanto vale uma arma? Quanto vale um VX? Quanto vale um sarin? Quanto vale aquelas que nós não conhecemos, que têm código e são secretas, como Novichok? Essa é a realidade que nós devemos saber. Por isso, quando nós vimos o uso no Vietnã do agente laranja, não era a primeira vez que iam pretender usá-lo, era a segunda. 2 navios cargueiros carregadíssimos de agente laranja, na Segunda Guerra Mundial, nas Ilhas Marianas, no Pacífico, prontos para atacar o Japão, eles iam pulverizar todo o Japão, o 2,4-D e 2,4,5-T, que são os herbicidas chamados agente laranja, usados no Vietnã, em mais de 60 milhões de galões. O que seria do Japão? Não foram usados vamos ser cínicos e sarcásticos, pela eficiência das bombas atômicas. Aqui vocês veem nessa imagem, não é Japão, não é Filipinas, não é Ásia, isso é Acre, isso é Brasil. É dessecação com o mesmo herbicida feito por latifundiários para expulsar indígenas, para expulsar caboclos, para expulsar seringueiros, na década de 80. Por que não sabemos isso? É importante isso. Então, nós quando vemos a escola mais famosa do Brasil, Escola de Agricultura
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Aqui vemos uma faixa e a faixa é magnífica. A Exalc saúda as empresas participantes do 9º Prêmio Mérito Fitossanitário. Observem aquele adágio popular: o diabo faz a panela, mas não sabe fazer a tampa. Eles saúdam as empresas participantes. Eles não saúdam os cientistas que estão fazendo esse trabalho. E ali está o nome das empresas: Arista Life Science, BASF, Bayer Crop Sciences, Dow AgroSciences, DuPont, FMC, Monsanto, Syngenta, e tem uma aqui que eu não estou conseguindo ler, parece Cortira. Essas empresas não tem nada a ver com o fitossanitário, não tem nada a ver com a universidade. Os cientistas que trabalham nela, que fazem as suas pesquisas, deveriam ir lá, mas ela precisa mostrar a servidão, e aí você vê em que estão transformadas as universidades, as escolas, no tocante aos agrotóxicos. Então, em 1945, a propaganda americana nos mostrava essa imagem. O DDT é bom para mim, diz o cachorro, diz a maçã, diz a dona de casa, diz a vaquinha, diz a batata e diz o gado. Todos estão felizes. Por quê? Porque o DDT é a panaceia. Vai ser a solução para o mundo. E aí vocês vejam uma fotografia da Flórida, na praia, a bandeira americana lá em cima do mastro, e ali, em cima de um caminhão, um vaporizador vaporizando DDT sobre crianças que não são pragas, não são criminosos, não são inimigos, são crianças. E ali diz: DDT, poderoso inseticida inofensivo a humanos. Então, nos 45, nós vamos voltar a 1959 e 61, a Raquel Carson e seus tumores cancerígenos nas mamas, a sua condena à morte e o livro que ela nos trouxe, chamado Primavera Silenciosa. É importante esse tipo de reflexão, porque o agricultor não pode ser vítima. É muito importante entender isso. Mas existiam pessoas nos Estados Unidos que eram contrárias, bem antes de Raquel Carson. Existiam médicos, existiam cientistas. O doutor, esse médico, Morton Binskind, em 1949, ele discutia que existia uma relação entre o uso de DDT e o crescimento da poliomielite nos Estados Unidos. É esse gráfico que vocês estão vendo. Mas aí tem um fator que nós viemos tratando desde o início. Qual é mais importante? Centenas ou milhares de crianças com poliomielites ou os trilhões de dólares que representam a venda desses produtos para meia dúzia de empresas que facilitam a guerra, as investigações de guerra, que subsidiam as pesquisas militares de gases nervosos e acumulam capital através da agricultura? Se nós não sabemos discernir, fica muito difícil. Esses gráficos são gráficos que nos dizem a verdade, mas isso esteve classificado desde 1949, agora que nós podemos trabalhar sobre isso. E é importante seguir trabalhando sobre isso para denunciar constantemente. Às vezes nós não nos damos conta. Quando a gente fala em DDT, muitas vezes as pessoas não conhecem as moléculas. E conhecer as moléculas, saber as fórmulas, é extremamente importante. Eu vou dizer com toda sinceridade, é raríssimo conhecer uma pessoa que tenha estudado as fórmulas químicas, o metabolismo, a decomposição, a degradação, todos os efeitos que ocorrem sobre uma molécula, seja na natureza, seja no laboratório, ou seja dentro de um ser vivo. Então, hoje, quando a gente vê uma mortandade de abelha gigantesca, a abelha que Einstein nos disse a importância dela, é fundamental entender por que essas abelhas morrem. Seria possível que o veneno mais tóxico para as abelhas em 1957, ele hoje é considerado quase não tóxico, porque os venenos que vieram depois, 20, 30, 40 anos depois, são 100
a 400 vezes mais tóxico que aquele que era o mais tóxico para a abelha. Aquele que na Califórnia estava proibido de ser aplicado durante o dia, durante o voo das abelhas, porque a Califórnia é um estado grande produtor agrícola, principalmente de frutas. E por que hoje se pode aplicar e o estado da Califórnia diz, não quero que aplique aqui porque isso vai fazer mal? Eles dizem, não, tem que aplicar. A Suprema Corte diz, tem que aplicar aqui porque é uma norma e nós autorizamos a aplicação. Esse é o mundo. E eu estou falando de Califórnia, não estou falando de periferia do mundo, estou falando de Califórnia. Então é nessa realidade que nós estamos vendo o que acontece. Eu falei das fórmulas químicas e aqui nós temos uma fórmula química bonita. Na nossa esquerda, nós temos a fórmula química do DDT. Observem ela. Ela é idêntica. Não tem quase nada de diferença da que está à direita. Só que à esquerda está o DDT e a da direita está um acaricida chamado dicofol. Ele diferencia do DDT porque ele tem um pequeno oxigênio ligado a um hidrogênio. Aí a gente diz, o DDT está proibido e é cancerígeno. E o dicofol? Não, isso não interessa. Só que tem um problema. Sempre que você, num reator de fábrica, fabrica dicofol, 11% da substância tem uma mistura chamada DDT. Por isso, nós, quando vendemos suco de laranja, vamos encontrar resíduos de DDT no nosso suco de laranja. E as autoridades, os grandes cientistas, ninguém quer se comprometer, ninguém quer criar problema e não denuncia isso. Quando deveria denunciar. Deveria proteger a criança, a dona de casa, ao agricultor e a todos, dizendo esse produto deve ser proibido e elimine-se daqui. Mas nós não fazemos isso. E esse é o grande problema que nós vemos na questão dos agrotóxicos. Vocês viram que eu deixei de falar de alimento e eu comecei a falar de veneno, demonstrando como o alimento já não é ígido, já não é saudável. Quando estava na Alemanha, nós fomos levados a uma grande empresa que fabrica equipamentos para analisar resíduos. Era 1982, era no dia 2 ou 3 de abril daquele ano, creio que 2. E fomos recebidos pelos chefes da empresa, de gravata, formal, em Iberlingen. A empresa era Parking Elmer, uma das maiores empresas durante a guerra de eletrônica na Segunda Guerra Mundial. Ele nos recebeu, e era um grupo de mais ou menos 80 estudantes estrangeiros, todos eram estrangeiros, e ele dizia assim, recebo vocês com muita exaltação no dia de hoje, porque um dos nossos maiores experimentos aqui dessa empresa foi testado com pleno êxito na Guerra das Malvinas, Falklands. A gente fica um tanto atônito assim, porque nós somos latino-americanos, né? E um dos alunos que melhor falava alemão, era um chinês, olhou para ele e disse assim, mas isso aqui é uma fábrica de armas? Ele disse, não, isso aqui é uma fábrica. Esse equipamento que está aqui, esse sensor, esse detector de infravermelho do analisador de alimentos, é a mesma peça que orienta os mísseis Exocet, que os argentinos lançaram sob a fragata Sheffield, na Guerra das Malvinas. Aí me caiu a ficha, como se diz na gíria juvenil, de entender por que a gente se preocupava. A forma de detectar o caminho de um submarino é através de detectores analisando a água que sai daquele submarino. A forma de detectar se um avião lá em cima, em combate, é amigo ou inimigo, é saber qual é o espectro da chama que sai da fuselagem do jato. Porque cada dia eles misturam um metal diferente para fazer uma chama de uma cor diferente, para desorientar os mísseis amigos, mas não os inimigos. Isso é uma loucura. E o agricultor que está com o pé no chão, com o chapéu de palha na cabeça, de sol a sol para produzir um alimento de qualidade, é vítima de facínoras que fazem isso com a agricultura, com o alimento. Então nós temos que entender que a melhor forma de deixar de ter resíduos e de ter contaminação de alimentos é não usar esse veneno, é mudar para uma agricultura.
seja contaminação por metais pesados, seja contaminação por raios nuclídeos de explosões atômicas, tudo isso são coisas que não fazem parte do mundo da agricultura, da qualidade de vida ou da saúde. Isso são dados que não nos interessam. O que nos interessa é ter alimentos saudáveis, de qualidade. Mas o que acontece? Sempre que há congressos de técnicos, de professores, de cientistas sobre agrotóxicos, as empresas pagam toda a estadia, distribuem laptops, computadores, máquinas fotográficas de altíssimo valor, pagam férias e algumas dão até cartão de crédito corporativo delas para que ele possa gastar. E aí você então diz, é uma guerra assimétrica ou uma guerra desigual entre a honestidade e a competência e a incompetência e a desonestidade do fanatismo pró-veneno. Então nós temos nessa imagem que ver que aquele que for contra agrotóxicos sempre vai ter o peso da indústria, o peso da ditadura sob seu lombo. E vai pagar e purgar todas as culpas por ser honesto, por querer fazer uma agricultura diferente. Mas a grande vantagem é que esse é o caminho correto. O caminho correto é aquele da honestidade, da competência e de abominar o veneno e não querer usar o veneno. É difícil? Se é difícil, é mais gostoso. Vamos ver alguma coisa para consubstanciar isso. Um tomate. O fungicida mais utilizado, fungicida é aquilo que mata fungos. O tomate, por ser uma planta muito débil, muito frágil, ele mal cultivado, ele atrai todas as pragas e doenças que você imaginar. É muito tenro, todos gostam de tomate, as pragas também. Então você aplicando um fungicida, esse fungicida protege contra os fungos. Acontece que o principal fungicida utilizado em tomate no mundo, chamado ditilcarbamato, não foi feito para ser utilizado como fungicida, nem para ser utilizado em tomate. Ele foi feito porque na borracha sintética, aquela que substitui o cálcio, a borracha natural, na borracha sintética existe o fungo que se ataca a borracha sintética. Então você tem que passar uma substância ali para que o pneu não fique atacado. Nós não sabemos, mas normalmente quando se passa asfalto e piche, vai pavimentar uma rua, ali se passa uma quantidade muito grande de fungicida embaixo, que tem um cheiro muito forte, para que essas bactérias, esses fungos não cresçam embaixo e formam aquelas bolsas de ar que depois fazem os buracos. Então os ditilcamatos são grandes produtores de substâncias tóxicas. Quando você pega um tomate e esse tomate recebe um banho de ditilcarbamato, se você, ao lavar, e por mais que você lave, você não tira esse resíduo. E ao você cozinhar esse tomate, o veneno que era tóxico, vamos dizer, em grau 1, ao ser cozido, ele se transforma em uma substância tóxica em grau 1000. De 1 para 1000. Essa substância se chama etilenotiureia e provoca em humanos, não é em ratos, em humanos, câncer de tireoide. Eu estava em Alemanha e passei numa loja de veneno, que vendia venenos, e cheguei e fiquei olhando em frente da loja e o homem, o dono da empresa, me olhou e disse assim, o senhor está precisando de alguma coisa? E eu disse, não, eu expliquei, eu sou estudante e eu estou olhando aqui, mas tem algo que eu não consigo ler nessa caixa. Ele disse, você tem um carnê que te habilite a ler rótulos de caixas? E digo, não, eu sou engenheiro, sorrindo assim, bem brasileiro, não, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou especialista nisso. Não, aqui na Alemanha o senhor não pode ser especialista, o senhor precisa de uma autorização, de uma habilitação feita. Eu voltei para o instituto e expliquei isso a os meus professores. E disseram, o erro é nosso, desculpa, nós nem sabíamos, você tem que fazer o curso. O curso é uma das coisas mais complexas e difíceis para se fazer. Demora 4 semanas, e você faz um curso desse, e aí você percebe e diz assim, esse curso é para quem? É para todos. Agricultores, pessoas humildes, comerciantes, estudantes, engenheiros,
médicos, todos têm que fazer esse curso. E aí eu pude voltar à mesma loja, e na mesma loja eu pude pegar a caixa que estava vazia, não tinha nem veneno dentro, era um impresso. E o dono me disse, não, aqui não pode ter veneno. Isso é muito perigoso para se ter aqui. Pode ocorrer um incêndio e provocar uma catástrofe. E eu no Rio Grande do Sul via nas cooperativas 30, 40, 100, 200, 300, 500 toneladas de veneno armazenado sem nenhum cuidado. Eu peguei a caixa e disse, meu Deus, li, estava escrito assim, estritamente proibido a quem trabalhar com esse produto a ingestão de qualquer tipo de bebida alcoólica num prazo de 14 dias depois de haver lidado com esse veneno. Você tinha uma veda, tinha uma proibição durante 14 dias de não tomar álcool. Por quê? A etilenotiureia e os ditilcarbamatos podem provocar o efeito antabuse. O efeito antabuse é um infarto no miocárdio fulminante. A pergunta é, quantos jovens na zona italiana aqui, na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, têm ataques fulminantes do miocárdio com 18, 19, 20, 25, 30 anos? Quantos? Por quê? Na mesa, depois do almoço, ou durante o almoço, na janta, ou depois da janta, é comum se tomar um copo de vinho ou uma graspa no inverno para esquentar. Por que que lá está escrito isso no rótulo e aqui nunca existiu isso? Por corrupção. Corrupção que fez isso. E nós não sequer conhecemos isso. Se eu cozinhar esse tomate que tem resíduo de dicarmato, não é só esse problema. Ainda forma uretana, que é 1 bilhão de vezes mais tóxico que a etilenotiureia. Então nós temos uma realidade que tem que ser mudada. Prestem bem atenção, quando eu falo o nome de um veneno, é muito comum entre os agrônomos dizer, não, esse veneno é tão seguro que você pode comer uma caneca. E você fica olhando assim e diz, mas que argumentação estranha. Tomar uma caneca de veneno porque ele é seguro. É o caso do acefato. O acefato tem uma dose letal para matar de 960 miligramas por quilo vivo para matar. 960 miligramas é quase 1000, é quase 1 grama. Ou seja, é tomar uma pastilha, um comprimido de aspirina, por cada quilo que uma pessoa tem. Eu tenho 72 quilos, eu posso tomar 72 pastilhas que não vão morrer. É seguro. É isso que eles dizem. No entanto, se eu pegar o acefato e colocar ele misturado com água, numa bomba, bomba é o pulverizador, num pulverizador para fazer a aplicação dele, e ele ficar misturado com água durante 20 minutos, nós vamos ter um problema. Ele vai sofrer um processo de hidrólise, e nessa hidrólise ele vai se transformar numa substância chamada metamidofós. Metamidofós também é conhecido com o nome comercial Tamaron. Ele não tem a dose letal 50 de 960. A dose letal dele é de 9. Ou seja, ele é 100 vezes mais tóxicos. Precisa somente uma coisa, tirar ele do saquinho que está em forma de pó e colocar na água. Um agricultor, quando aplica, ele tira do saquinho do pó e começa a aplicar e demora durante 6 a 8 horas aplicando ele. Qual é a dose letal? É do acefato ou é do metamidofós? Metamidofós é comercializado durante muito, é responsável por 85% das mortes no campo. Chama-se Tamaron Bayer. Por que não sabemos isso? Por que não se divulga isso? Mas isso não é o problema. Isso é o início do problema. Quando você deixa um pulverizador com um resto de acefato, que não é mais acefato, é metamidofós, e deixa durante 6 a 8 horas numa temperatura tropical de verão, como temos no Brasil, no México, em toda a América Latina, esse produto se transforma numa substância chamada tetrametilditilpirofosfato. E o tetrametilditilpirofosfato é uma isomerização, ele tem uma dose letal de 0,9. Ele é 1000 vezes mais tóxico do que
o acefato. Uma gota dele misturado com água que cai no olho de uma pessoa, mata. Eu atendi na Bahia, a pedido do CREA Bahia, 3 mortos de uma família de 15 pessoas, onde todos urinaram sangue. Onde 3 pessoas morreram, uma mulher grávida, uma mãe grávida e um bebezinho que estava junto com ela de 3 anos. Alguém foi preso? Alguém foi punido? Não. Não há punição. Por quê? Porque a tecnologia é endeusada e o agricultor é o responsável por sua vitimização. Essa é a realidade. Por isso que não é de assustar quando vemos uma imagem como essa, onde a Escola de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, é a melhor da América Latina, faz um trabalho científico e publica em 2000 dizendo: um brasileiro da região metropolitana come 9.300 doses de ingestão diária aceitável, 9.300 do pior produto fosforado, primo irmão do tamaron. Então aqui a lista mostra todos os nomes, o outro é 2.400 vezes. Uma dose é questionada na Europa. Nós comemos 9.300. Qual é a relação disso com Raquel Carson e com o câncer de mama da Raquel Carson, denunciado em 1961, 62? O livro foi traduzido do português em 64, foi proibido esse livro e ninguém mais pôde falar sobre agrotóxicos. O que é isso? Onde é que estamos? É por isso que na Noruega, no reino da Noruega, uma maestra olhou na escolinha primária que as crianças da área rural eram mais bruticas, mais difíceis, tinham maior dificuldade para aprender. E ela foi à diretora e trouxe a diretora e disse: olha, aqui é um problema sério que tem que ser equacionado. As crianças da área rural aprendem com menos velocidade do que as crianças da cidade. A diretora tentou desconversar aquilo, ela disse: senhora, tome medidas porque isso é sério. A diretora resolveu chamar a saúde pública e foi feito um levantamento epidemiológico e se chegou à conclusão: na área rural, as crianças são mais expostas ao uso de veneno pelos seus pais, sua família ou pelos vizinhos. Elas têm um outro problema: elas comem mais frutas e mais diretamente tirada do pé do que tirada da geladeira. E o veneno afeta, os fosforados afetam a memória límbica dessa criança e ela perde a sua capacidade de conexão, de registrar as coisas no seu hipotálamo. Imediatamente a Noruega proíbe os fosforados. Esse estudo demora 3 anos. 1989, nós vamos ter nossas primeiras eleições brasileiras. 1990, que ocorrem? 1990, toda a União Europeia restringe o uso de fosforados pelo problema de cognição. E Fernando Collor de Mello, nosso presidente, agora senador, resolve, através de seus funcionários, autorizar a degradação da classificação toxicológica, que era faixa vermelha, e diminui 2 faixas, passa a ser faixa azul, ademais de aumentar a concentração do princípio ativo, do ingrediente ativo, potencializando o veneno, para absorver aquilo que não pode ser mais vendido na Europa. Que coisa fantástica. E nós, em 1989, já tínhamos nossa lei que proibia isso. Em 2002, 2003, um novo governo, e Roberto Rodrigues vai ser escolhido ministro da Agricultura. E Roberto Rodrigues vai ser escolhido ministro da Agricultura e ele vai escolher o chefe do setor de agrotóxicos das empresas multinacionais, do lobby de pressão que atuava junto ao governo, junto ao Congresso, e esse chefe vai transformar, junto com o senhor ministro, o Brasil no primeiro comerciante e consumidor de venenos do mundo. Sem ter a primeira agricultura do mundo, nós somos o primeiro usuário consumidores de venenos no mundo a partir de 2004. O Brasil consome mais de 500 mil toneladas de veneno, sem ter a produção da Índia, a produção
de outros países bem mais poderosos que o Brasil. Essa é a realidade. Por que não sabemos isso? Por que não podemos discutir isso? Porque ninguém quer se meter contra o veneno. Todos jogam para a plateia. Faz de conta que está fazendo uma coisa quando, na verdade, está fazendo outra. Então, é fundamental entender o que dizem os jornalistas hoje. Dona Jackson Nazakawa, ela usa uma expressão que é clássica dela. 9 de cada 10 mulheres padecerão de doenças autoimunes em função de xenobióticos, onde os principais são os agrotóxicos. A mesma coisa diz Michael Pollan, também jornalista. A mesma coisa diz Moisés Velasquez Manoff. Todos eles dizem isso. Por isso vocês vão ver que a partir de 1991, a União Europeia adota uma diretiva comunitária, uma lei que vale sobre todas as leis nacionais da comunidade, e essa lei determina que todos os agricultores sejam treinados para evitar a intoxicação. Desde 1991, nós tentamos fazer com que a Diretiva Comunitária 414 do ano 91 seja copiada pelos nossos parlamentares no Congresso e no Senado, por nossos executivos, por nossos governadores e por nossos deputados, para que aqui também seja assim. No entanto, aqui existe uma farsa, que é fingir que se treina agricultor sem ensinar a ele como se ensina na Europa. 2/3 do treinamento europeu e também do norte-americano é para não usar o veneno. Aqui é um treinamento para usar cada vez mais o veneno. E é feito com dinheiro público, do sistema 4S, que é um subsídio a um imposto que não é recolhido. Por isso, esses livros sobre imunidade e sobre epidemia devem ser questionados. E aí, então, na imagem, você vai ver o dilema desse jovem. Ele tem, de um lado, um alimento com veneno, e do outro lado, um alimento que vale ouro. Custa ouro, não vale ouro, custa ouro. E a pergunta é, se ele é pobre, será obrigado a comer com veneno. Se ele é rico, ele escolhe e paga o valor do ouro. E a pergunta é democrático isso? É respeitoso? Qual aquele operário pintado por Tarsila que não gostaria de ter um alimento de altíssima qualidade na sua mesa para não se envenenar, para ter mais saúde? Vamos dizer de uma forma diferente. Qual deles não gostaria de ver seu filho comendo um alimento de alta qualidade? É grave isso. Então, nós temos que participar e entender. Essa tabela já tem quase 30 anos. Ela está em espanhol, mas é fácil. Aqui nós temos um alface, lechuga é alface, um tomate, um espinafre e um feijão. Esse alface, quando ele é cultivado sem venenos e sem adubos químicos, ele é cultivado num solo com saúde, com micróbios em equilíbrio, num M elevado à 6ª potência, o conteúdo de cálcio é 40. Mas quando ele é cultivado com venenos e sem consciência, ele tem 15,5. Como você vai chamar isso? Eu sou cínico, eu sou sarcástico. Eu chamo isso de osteoporose. Tem menos cálcio, é osteoporose. Temos um tomate aqui, na segundo item, segunda linha, segunda coluna. Vamos pegar magnésio. Quando o tomate é cultivado com harmonia, com equilíbrio de saúde, de uma agricultura saudável, tem 49,3 de magnésio. Quando ele é cultivado com venenos, ele tem 13,1 só de magnésio. Como se chama isso? O de baixo é infarto do miocárdio. Magnésio é um regulador para evitar infarto do miocárdio. Então você tem um tomate saudável. Vamos ver aqui, toda mamãe quer que o seu menino, seu boizinho, seu super-homem seja igual ao Popeye. Aquele do desenho animado. E o Popeye come espinafre. E vamos ver lá na penúltima coluna, quando é de cultivo biológico, espinafre tem 1938 milha equivalente de ferro. Quando é de cultivo com veneno, só tem 1 milha equivalente de ferro. Como se chama isso? Anemia. É importante entender isso. A mesma coisa no feijão. Feijão, cultivo biológico com saúde, com equilíbrio, com energia, com vida no solo, 1585. Quando é de cultivo convencional, 19. Observe que esse estudo tem um dono, é da Universidade Rutgers.
Na Universidade Rutgers está a equipe de qualidade de alimentos mais famosa do mundo. Rutgers e McGill são as duas maiores, a Alemanha tem também, mas das duas mais famosas. E por que nós não conhecemos isso? Porque isso não interessa. Isso não é importante. É isso que nós vemos na televisão, no rádio, na fala de autoridades. Então nós podemos entrar aqui em um novo tema e uma nova situação. Nós vamos ver agora algo que se chama agronecrócios, necrócios de necrose, de câncer, de tumores. Agronecrócios, e embaixo vamos ver insumos, créditos, serviços, degradação, poluição, devastação de uma agricultura oncológica, uma agricultura que causa câncer. Nós vemos 3 esferas. De natureza, em verde, extremamente pequena, humilde, acanhada. A esfera social, querendo sobressair-se ali, mas uma gigantesca esfera amarela chamada de economia. Esse é o equilíbrio que nós vemos na agricultura do agronecrócios e na agricultura oncológica. É importante colocar os 2 livros para lê-los, porque o autoritarismo que nós vemos das indústrias, ou melhor, da manufatura de alimentos, está muito embasado em George Orwell, com 1984, e com o animal Farmville, também do mesmo autor. É importante nós entendermos isso. Com esses 2 livros nós vamos entender o que vem agora. Quando nós começamos a discutir e conhecer, a tratar dos venenos e a lutar contra os venenos, percebemos uma coisa fantástica. O agricultor era vítima de um processo. Sem culpa, ele era acusado de ser culpado. E nós percebemos que não adiantava conscientizar somente o agricultor. Ele era vítima e não tinha alternativas. Então nós fomos obrigados a suprir a função de Estado, de universidade, de centros de investigação e pesquisa e começar a criar uma agricultura sem veneno, uma agricultura diferente dessa agricultura que está aí. Foi criada uma cooperativa no Rio Grande do Sul e nós não resolvemos fazer como os europeus, uma lojinha para gente rica como se fosse uma boutique, onde os alimentos fossem vendidos a peso de ouro. Nós fazíamos uma forma de organização onde o agricultor podia trazer, através dessa sua organização, seus alimentos e vender diretamente ao consumidor por um preço mais baixo, porque ficava ele com a margem daquele atravessador, daquele intermediário que fazia esse processo. O sucesso é tão grande, e o pioneirismo é tão fantástico, que os agricultores ficaram fascinados, os consumidores, e na rua, na Avenida José Bonifácio, nós vimos essa primeira. A primeira funcionava muito lentamente, assim, uma vez cada 15 dias. Depois começou a ser já todos os sábados. E continua isso 30 anos depois. E é fantástico, porque a parte mais importante não era só o comércio. A parte mais importante era a geração de tecnologia. Como estruturar isso. E ali vão sair grandes trabalhos, muito mais valiosos que trabalho científico, para as traças comerem, ou para as teses ficarem armazenadas, envelhecendo nas bibliotecas. Nós vamos fazer algo fantástico, porque os restos daquela produção que não tem a estética e a beleza para chegar ao mercado e ter um padrão de consumo pela educação do consumidor, aquelas cenouras tortas, aquelas beterrabas rachadas que não tinham veneno, tinham alta qualidade, mas não podiam ser esteticamente comercializadas, eram transformadas em comida dentro de um restaurante da própria cooperativa dos agricultores e consumidores, que é a cooperativa Colmeia. E isso era algo fantástico, porque o agricultor colhia 100 quilos de algo na terra, normalmente ele conseguia vender 60 a 75 no máximo, e descartava, perdia 15, 25, 30 quilos. A partir de agora ele vai vender 100% o seu material e vai vender pelo mesmo preço, porque na cozinha aquilo era transformado, picado, cozido e era vendido como um prato que tem um valor agregado 10 a 15 vezes o valor daquele alimento natural. Crianças eram educadas para saber o que é a agricultura, onde se vive na agricultura, o que se faz. Então vocês vejam, essa realidade vai fazer com que a gente comece a lutar contra o veneno.
a construir biofertilizantes, a usar bacudovírus na agricultura, a fazer o biochar. Tudo isso hoje, as indústrias estão começando a produzir lá na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Nós, em 1983, 84, já fazíamos isso. E não custava nada para o agricultor. Nós simplesmente estávamos treinando esse agricultor para saber como será o amanhã e fazer com que esse amanhã chegue hoje, para que você não continue se envenenando. E isso, vocês não imaginam a dificuldade que é se ser funcionário público e fazer isso porque dentro os alienados, os corruptos e os sem-vergonhas estão contra ti para a serviço de grandes empresas para que você não possa desenvolver práticas. Vocês vejam essa imagem, um agricultor usando um biofertilizante, ele é o maior exportador, já faleceu, o senhor Cañarte, do Equador, maior exportador de bananas orgânicas do Equador, exporta para a Inglaterra, e ele guardava, ele economizava 10, 12 milhões de dólares porque não usava venenos. E nós fomos lá conversar com ele e nós ríamos, porque para nós, ele era um latifundiário, ele é um grande exportador de banana, mas nós ríamos porque diziam assim, interessante, a gente não tentava fazer isso, a gente queria fazer com que o agricultor não se envenenasse. Você tinha que ver a alegria das famílias de trabalhadores dizendo, meus filhos correm no meio do bananal porque aqui já faz 5 anos que não se usa veneno. E aí você vê o valor da vida, a compreensão sobre o valor da vida de uma família. Naquela época, como a gente já sabia qual era o processo de dominação e para onde ele ia, foi criadas as sementes agroecológicas. As sementes agroecológicas são sementes de identidade camponesa, que não pode ser patenteada, não pode ser transformada. As primeiras foram criadas no Rio Grande do Sul por um grupo de agricultores, com um grupo de estudantes, com um grupo de pessoas ligadas à cooperativa Colmeia. Nessa cooperativa também foi criada a antissertificação de produtos agrícolas de valor ouro, entende? E foi criada a empresa que hoje existe de agricultores para sua autocertificação camponesa chamada Ecovida, baseada em agroecologia. É fundamental entender isso. Por isso que quando alguém diz no Rio Grande do Sul planta arroz, e planta arroz orgânico, é a maior plantação do mundo. E a grande vantagem é que isso começou porque alguém começou a discutir venenos, e começou a questionar os venenos, e começou a derrotar os venenos, construindo um tipo de agricultura onde o agricultor é sujeito, não é objeto. A família do agricultor é sujeito. O meio ambiente é sujeito. E o governo tem que ter autonomia e independência. Ser honesto e não corrupto. Isso é isso. E isso é fácil. É muito fácil conseguir. Precisa muito tempo, mas é fácil. Por isso que quando você vê essas criancinhas, e essas criancinhas estão felizes aí, essas criancinhas nasceram no berço da Revolução Verde, no Vale de Jaque, no Vale de Maio, no norte de Sonora, no México. No momento que eles conhecem a agricultura sem veneno e começam a crescer, elas começam a perceber a importância. São comunidades indígenas. É uma terra que, no começo, essa terra tinha uma fertilidade de 3,5% de matéria orgânica. Há 2 anos, quando fomos lá, essa terra tinha 0,05% de matéria orgânica. A destruição era total. E nós dissemos, não, a gente começa tudo de novo e em pouco tempo isso aí está maravilhosamente saudável. Por quê? Porque essas crianças merecem, não pelo valor do ouro, mas por ser seres vivos que têm uma cultura e fazem parte de uma sociedade. E têm sonhos. Por isso que quando há uma manifestação no México de camponeses, é belíssimo. Todos estão ali. E nós vamos ter que entender o alimento na mão de um camponês mexicano que está reivindicando as coisas que reivindica e que sai das suas comunidades. É fundamental entender por que uma manga pode te curar de um câncer, que um abacate pode te curar de um câncer quando ele é cultivado num solo com saúde e com vida. Uma uva, através do resveratrol, te cura. Isso é ciência. Mas isso não precisa ser mais caro. Essa é a luta de todos. Se nós
conseguimos entender. E hoje eu explicava antes, quando falava do fósforo e falava do carbonatito, eu uso aqui Sua Santidade o Papa Francisco, e dizia, e aqui a hóstia dele foi, de forma audaciosa ou irreverente, transformada em uma pedra de carbonatito. Por quê? O carbonatito é uma das rochas mais importantes hoje. No entanto, os grandes conglomerados de capital querem se apropriar dos carbonatitos para que nós não possamos usar carbonatitos para rejuvenescer nossos solos. Por isso a gente faz uma homenagem ao Papa, uma homenagem à pedra, dizendo, ele come maçãs unza do Paquistão, porque ele precisa ter muita saúde e discernimento. Nós queremos que todos possam comer frutas vinda de solos mineralizados, com micróbios nativos, em alta quantidade de matéria orgânica e muito bem manejado energeticamente para que todos nós tenhamos acesso a isso. Observem uma catedral do México, no fundo um vulcão, se chama Paricutín, e esse vulcão é responsável por uma das coisas mais fantásticas. Esse vulcão é responsável pelo solo da região de Michoacán, México, e nessa região, o abacate é o mais famoso do mundo. Ele é o abacate mais cobiçado do mundo, porque ali não produz abacate uma vez por ano, ou 2 vezes, como em algumas regiões. Ali se produz abacate 5 vezes por ano, pela riqueza mineral da terra, com a matéria orgânica, com os micro-organismos, com o manejo, até com a mística da espiritualidade e com o magnetismo. Tudo isso faz parte de uma integral, onde a saúde é o fundamental. Mas hoje, quando nós olhamos este gráfico, nós vamos ver nesse gráfico que não são empresas como aquela cooperativa que falávamos, ou movimento de camponeses que estão aqui. Aqui você olha os nomes mais perigosos do mundo. Cargill, Kellogg's, Pepsi Cola, Coca-Cola, Hershey Foods, Dean, Kraft, Cadbury Schweppes, M&M, Conagra, General Mills. Tudo isso são grandes conglomerados de capital, grandes centros financeiros que dominam uma agricultura orgânica longe dos interesses. Essa é a estrutura da indústria de orgânicos no mundo, onde os pequenos agricultores não têm espaço nem direito. Eles estão sendo cercados para fazer isso. E essa é a luta, nesse momento, no mundo, essa é a luta. Por isso que quando o presidente Roosevelt anunciou que os poderes dessas empresas são tão grandes, e eles procuram manipular para que não se possa administrar. Esse escudo aqui de empresas mostra toda a estrutura e quais são as 5, 6 empresas que mandam todos os alimentos de qualidade. Amanhã ou depois serão só 4. E vai acontecer aquilo que foi programado por Hitler em 1933. Pobre comerá a sua ração de soja com um tipo de proteína suficiente para que ele trabalhe, respire e viva. E o rico vai pagar a peso de ouro aquilo que puder pagar com a sua capacidade. Essa é a tônica. Isso está escrito aqui e bem claramente escrito. Por isso que quando nós mostramos este gráfico, nós partimos de um triângulo. Nesse triângulo, os 3 pontos têm a comodidade, a alienação e a ignorância. Esse é o famoso triângulo do consumismo. Nós não podemos ter na nutrição um consumismo. E vocês vejam que o consumismo está escrito com cifrões. Porque esse consumismo que manda no mundo hoje é um consumismo que recebe um apelido estranho de sustentabilidade. E para se ter sustentabilidade, antes é necessário se ter cidadania. E essa cidadania se dá não pelo consumismo, por ser sujeito de um destino, para se alcançar uma consciência. E essa consciência é fundamental para a humanidade. Por isso que hoje
se perde tantos alimentos nas ceasas do mundo, nos mercados, porque é uma forma artificial de aumentar os preços. É gigantesca a quantidade de alimentos que se perde, mas ninguém quer discutir isso. No momento que vocês veem essa imagem, e essa imagem é quando a cooperativa Colmeia faz o seu aniversário de 30 anos. Ela nos deixou, a Colmeia já não existe mais, ela nos deixou esta feira. Esta feira se partiu em mais de 800 pedaços de suas filhas independentes, que são feiras que existem em todo o interior do estado do Rio Grande do Sul. Se passaram 30 anos. Isso cresceu. Isso se alastrou em todo o Brasil, a partir do Sul. Não é necessário dizer isso, mas é bom que se diga. A partir do Sul, isso cresceu, mas nós não conseguimos vencer os venenos ainda hoje. Não por falta de agressividade ou de competência, mas pela corrupção. Por isso que nós, quando fazemos um raciocínio sobre a realidade hoje, nós voltamos a Fourier, a Charles Fourier, lembramos que a gastrosofia é a harmonia e a filosofia de um paladar, é o valor gourmet de um alimento, e ali ao lado nós colocamos uma outra pessoa. Essa pessoa usa uma frase de efeito fantástica. Alguém só pode estar feliz quando tem comida. Ele é um Momofuku Ando, e ele é o criador das sopas instantâneas, que não é um alimento. Na verdade, essas sopas instantâneas são os macarrões instantâneos que vêm nesses copos, chama-se cup noodle. E isso não é uma soberania alimentar gastrosófica. Isso não é algo saudável. Isso não é algo bom para uma criança. Hitler queria dar isso para as crianças filhas dos pobres. Por isso é importante a gente dizer que uma criança tem que comer alimento natural, saudável, altamente mineralizado, para nós termos um mundo em evolução. Hoje, quando eu vejo no Código de Alimentos, Codex Alimentários das Nações Unidas, os aditivos que a indústria conseguiu colocar nos alimentos, vocês vejam que só para a letra A são mais de 40 tipos de aditivos diferentes. E esses produtos que são colocados nos alimentos é para desvitalizar, evitar crescimento de substâncias, dar cor, dar sabor, dar aroma, dar de tudo que você imagina, e isso não é saudável, isso não é bom. Então nós temos que começar a entender. E agora vamos chegar a um momento importante. Quando nós falamos em insetos, no início, 300 milhões de anos, nós lembramos daquele ser ultrasocial que há 60 milhões de anos surgiu nesse planeta, chamado abelhas. E que as abelhas gostavam de néctar, vocês se lembram? Que as abelhas gostavam de pólen e que faziam um produto fantástico que nós e os ursos roubamos delas. Elas fazem mel. No entanto, é uma coisa muito importante para se perceber e dizer aos políticos, aos mandatários e aos ricos. Quando um ovo de uma abelha rainha é colocado num alvéolo de uma colmeia, todos eles são identicamente iguais, porque são filhos da mesma mãe, do mesmo pai, e esses ovos vão crescer como as larvas dentro desse alvéolo, como vocês estão vendo aqui. Tem uma larva no branco e uma larva no amarelo. O que ocorre? Se você alimentar as larvas que são idênticas geneticamente, uma com mel e a outra com a geleia real, as abelhas que nascem dessa larva, como adultas, são totalmente diferentes. A que come mel é estéril e vai ser operária. A que está na geleia real é fértil e vai ser rainha. Você não mudou nenhum gene. Você mudou apenas, única e exclusivamente a alimentação. Então agora nós podemos falar de igual para igual e fazer com que aquele que é nutricionista, nutrólogo,
Entenda o valor espiritual do alimento a partir de um inseto ultrassocial, a ultrassociabilidade da agricultura dentro desse quadro. Observe que no cantinho tem um copo de um mel industrial, como a margarina que nós falamos no começo. Esse mel industrial não tem trabalho de agricultor, não tem trabalho de inseto. Ele é uma substância criada em laboratório. Ele se chama caro. Então nós temos 3 alimentos para 3 crianças diferentes, quando nós deveríamos ter um só alimento. Então, quando numa escola pública nós vemos as crianças recebendo um alimento que seja geleia real, todos eles vão ter todas as condições de se nutrir plenamente para alcançar uma vida de qualidade. Como na Noruega, que proibiu aqueles venenos fosforados perigosos que vieram para o nosso país. Então, quando foi feita uma lei para que as crianças tivessem, nós sabemos que muitos não cumpriram, que era só 30% para não provocar a ira e o ódio dos grandes poderes. O ideal seria que as crianças recebessem 100% dos alimentos, porque um agricultor se sentiria com a autoestima elevada e poderia, com a autoestima elevada, transformar. E essas crianças de lá de 2009, hoje já estão com 20 anos de idade. Aquelas crianças de 10, 11 anos. E nós poderíamos acelerar um processo de mudança. Vem o poder do alimento. Vê porque foi dito sobre o veneno, da forma como foi dito. Vê por que se estuda tanto essa química, essa loucura militar dos venenos químicos na agricultura. Essa é uma realidade. Por isso que quando nós fazemos algumas análises, nós procuramos analisar um solo. Nessa imagem você vê na esquerda é um solo sem vida, desvitalizado. Na direita é um solo totalmente pleno de vida, porque tem micróbios, tem matéria orgânica, tem minerais, não tem adubo, não tem veneno. Porque nos venenos se mostra ali, o veneno mata, o veneno destrói. Nós trabalhamos com vida. Nós começamos com a microbiota, com solução, com a plantação, com alimento sadio, com humano-são e com consciência cósmica. Do outro lado, nós temos que consumir serviços, pagar marcas, pagar alienação, pagar certificação, elitizar o alimento e provocar uma eugenia. Essa eugenia que Hitler pensou lá em 1933, antes da Segunda Guerra Mundial. Por isso é importante nós construirmos. E aí vocês, quando veem as análises e veem a garrafa de Vinogradsky e veem cada espécie de micróbios ligados a uma altura, você vai ver que os cromatogramas que estão do lado. E essa é uma maneira fácil de se analisar a saúde no solo com um pedacinho de papel, de filtro, e custa 50 centavos de real cada análise. Não esqueçam, quando você põe um fio de ouro na parte de cima e um fio de ouro na parte de baixo dessa garrafa, você tem uma tensão de 6,27 volts, que é a pulsação de um coração. Pelos micróbios, pelos minerais, pela matéria orgânica, pelo magnetismo, pela mística espiritual que está dentro desse solo. Tudo isso faz parte daquele M elevado à 6ª potência. Então nós podemos avançar e perguntar. Os dois são idênticos. Como a larva da abelha, nós aqui agora temos um cogumelo champignon do lado esquerdo e o mesmo cogumelo champignon do lado direito. Só que da esquerda tem um cultivo sem venenos. E o da direita tem um cultivo com fertilizantes químicos e venenos químicos. Se nota alguma diferença? Se vê a irradiação de energia que brota dele? É por isso que nós continuamos seguindo o preceito de Hipócrates, que teu alimento seja teu remédio e que o teu alimento cure as suas deficiências e as suas doenças. 800 anos antes de Cristo é o que se faz.
embora alguém queira vender uma arma química moderna, uma coisa destrutiva, envenenar uma população, matar gente por uma questão militar de guerra. Se o solo é são, nosso primeiro coração, as plantas são saudáveis, os alimentos sadios e as pessoas saudáveis. Nessa imagem você vê um asiático, um europeu, um africano. Faltava alguém nessa foto. Esse alguém está ali vestido com um overall, com uma roupa de camponês, um gigantesco chapéu na cabeça para se proteger do sol, e também é Diego de Rivera. Esse é um quadro da criança símbolo da reforma agrária chamado Natito Sanches, Inácio Sanches. E esse é o biopoder camponês. O biopoder camponês está em alimentar a humanidade. Não é um biopoder político, é um biopoder ultrasocial de alimentar a humanidade. O agricultor é, na verdade, o cardiologista da humanidade, porque ele é o cardiologista do solo ao trabalhar com vida. Por isso que quando se fala em soberania alimentar, em segurança alimentar, o sujeito principal nisso se chama agricultor, e não estrutura de poder das Nações Unidas ou estrutura de poder de governos. É fundamental entender que para que um agricultor tenha a condição de produzir, ele precisa de uma série de elementos, uma série de valores. E nós temos que dar essa proteção para que ele possa produzir esses alimentos e essa realidade. Por isso que quando alguém inaugura um supermercado, diz o primeiro supermercado verde da América Latina, a gente diz, bobagem. O alimento aí vai ser mais caro. E ao ser mais caro não é para todos, é para uma elite. E onde uma elite pode comer qualidade e o pobre é obrigado a comer com veneno, não é democracia, não é igualdade, é fascismo. E essa é a realidade lá fora. Por isso que eles procuram desterritorializar e eles expulsaram o agricultor para concentrar, através de incêndio, através de devastação, concentrar na mão de grandes empresas as terras para que eles produzam somente aquelas 4, 5 culturas de interesse de Hitler e tudo aquilo que ideologicamente ele criou e hoje é cumprido. Por isso que no México os camponeses procuram comer todas aquelas plantinhas que nascem no meio do seu pasto, no meio da sua parcela, no meio da sua milpa. Por quê? São os famosos quelites. Não são 1, 2, 3. São 2.000. E são conhecidos e são respeitados, porque isso não é só um fato de comer. Isso é a cultura de se alimentar bem com aquilo que o sol produz. Essa é a palavra agricultura. A cultura de cultivar a terra. Por isso que eles dizem agronecrócios. Porque eles cultivam, na verdade, os tumores. Eles têm uma agricultura oncológica. Por isso que nós começamos a criar micróbios. Mas como é que eu vou criar micróbios? Ele está na terra, eu só preciso dar condições para que ele coma. E se ele comer, eu tenho que saber o que ele come. O primeiro alimento de um micróbio eram minerais. E nós vamos ter que dar minerais a esses micróbios. Eles querem comer minerais, não adubo. Não adubo industrial. Ele quer comer a pedra da natureza que há 4 bilhões de anos ele tem identidade com ela. Isso é importante para os micróbios poderem comer e viver.